tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com os outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver, nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Está escrito no Salmo 133: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Meus irmãos, Jesus orou: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 44, diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E escreveu o poeta sacro: um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito, vamos a ti. No mesmo Espírito, vamos a ti. Assim iniciamos o nosso culto, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Amado Deus Pai, nos apresentamos diante do Senhor em oração, agradecendo pela oportunidade neste culto. A tua luz revela as nossas trevas, a tua santidade revela os nossos muitos pecados. Por isso já nos declaramos culpados. A culpa traz angústia e tristeza. Muitos estão longe da tua luz e do teu amor. O Senhor disse para não termos medo e nos chama para junto de ti, onde encontramos refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aqui estamos, Senhor, enfermos, pecadores, em dor e lágrimas. São muitas as ovelhas perdidas, precisando de resgate. São muitos os que estão afastados. Por amor de teu Filho Jesus, perdoa nossos pecados, transforma a nossa fraqueza em força, a nossa angústia em alegria, o nosso temor em fé firme e inabalável. Em nome de Jesus, nosso bom pastor. Amém. A palavra de Deus para o 7º domingo de Páscoa começa com o Salmo número 1. Meus irmãos, esse salmo descreve 2 grupos de pessoas e mostra o destino de cada grupo. O grupo dos ímpios, dos maus, cujo destino será a eterna separação de Deus. E o grupo dos justos, aqueles que se mantêm firmes na fé, por meio da palavra de Deus e pelos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Assim diz: Salmo 1.
Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém, aleluia, amém. Deste salmo, meus irmãos, destacamos os versos 1 e 2, onde diz: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Por isso oramos. Ó Deus, nosso Pai amado, desejamos a felicidade. Livra-nos do conselho dos maus. A verdadeira felicidade está em meditarmos dia e noite na Tua santa palavra, que nos ensina o caminho da vida eterna, da vida verdadeira. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Agora convido os irmãos à segunda leitura, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 12 a 26. Meus irmãos, quinta-feira passada celebramos a ascensão de Jesus. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus. Os discípulos voltaram para Jerusalém com a missão: serem testemunhas da ressurreição. O texto destaca que em torno de 120 pessoas perseveravam unidos em oração e por fim fazem a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, e assim completar o número dos 12 apóstolos. Está escrito: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao 26. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estava presente mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho.
Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Acéldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. O versículo destaque é o versículo 24. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Oremos. Amado Pai nosso, o Senhor examina e conhece o meu coração. O Senhor sabe tudo o que faço e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado. Perdoa-me e ajuda-me a permanecer unido com meus irmãos e contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A epístola está em 1 João, capítulo 5, versos 9 a 15. Aqui o apóstolo João apresenta o testemunho de Deus Pai, dizendo que a única possibilidade de sermos salvos é por meio da fé em seu Filho Jesus. E saber que temos a vida eterna em Jesus nos dá confiança para pedir qualquer coisa. E podemos estar certos de que Deus nos atende segundo a sua vontade, sendo para o nosso bem eterno. Assim diz. 1 João 5, 9 a 15, que diz o seguinte: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este testemunho de Deus, que é maior, é o que ele deu de seu Filho. O que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. O que não crê no Filho faz Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. O testemunho é este, que Deus deu-nos a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem vida. Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Estamos falando de Jesus. Esta é a confiança que temos nele, que qualquer coisa que lhe pedimos, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que nos ouve em tudo quanto lhe pedimos. Sabemos-lo porque temos já recebido o efeito das petições que lhe fizemos. O versículo destaque é o versículo 11. O testemunho é este, que Deus deu-nos a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. A oração é a seguinte:
Amado Pai do céu, de todo o coração te agradeço por nos amares tanto, ao ponto de sacrificar teu Filho em nosso lugar. Mantenha-nos firmados na fé em ti e na esperança de vivermos para sempre em união com os irmãos e com o Senhor. Amém. O Santo Evangelho, meus irmãos, está em João capítulo 17, versos 11 a 19. Aqui Jesus ora pedindo ao Pai para cuidar e proteger seus filhos, para que ninguém se perca. Enquanto estava aqui no mundo, Jesus cuidou daqueles que o buscaram como um bom pastor. Sabendo que está indo para a cruz, Jesus se despede e ora em favor de seus seguidores para que continuem a viver unidos na fé e no amor. Disse Jesus em oração: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A mensagem é a verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Que a palavra de Deus ilumine nossos passos e aqueça os nossos corações. Convido os irmãos agora a confessarmos a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo aqueça os nossos corações. Amém. Meus irmãos e irmãs, diz um ditado popular: a união faz a força. Em 11 de setembro de 1973, o povo chileno, em busca da liberdade contra a ditadura em seu país, cantou: o povo unido jamais será vencido. Os portugueses de Lisboa e Porto, em meio século de ditadura, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, com os dedos em V, unidos cantaram: o povo unido jamais será vencido. Um novo tempo foi inaugurado, a liberdade foi celebrada. Nas manifestações dos trabalhadores até hoje, por todo o mundo, o slogan continua ecoando:
O povo unido jamais será vencido. Será que, como igreja, podemos levantar essa bandeira e cantar: o povo unido jamais será vencido? Somos uma igreja unida? Estamos unidos em um mesmo propósito? Somos um só com Deus e com aqueles que chamamos de irmãos? Quando falamos em união, vem à nossa mente o Salmo 133, que diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. União é um tema desafiador. Ainda mais nos dias atuais em que as pessoas estão se isolando. O século XXI está sendo conhecido como o século do individualismo. E com a pandemia do coronavírus, o isolamento se agravou. O relacionamento está baseado em encontros virtuais. Quando acessamos as redes sociais em nosso smartphone, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, encontramos uma lista de amigos virtuais. A maioria, em suas conversas, se queixando da falta dos encontros presenciais. Gastamos horas em frente à tela com a cabeça curvada, sujeitos a um torcicolo lombar. É o retrato de uma sociedade que está cada vez mais solitária. Estamos sentindo saudades daquele abraço amigo. Quando enfrentamos as dificuldades deste mundo, a união faz a diferença. Na igreja não é diferente. Tem outro ditado que diz: a igreja que ora unida, permanece unida. Podemos relacionar ao que diz: a união faz a força. E justamente para não desanimarmos diante das dificuldades, Jesus intercede por nós. No Santo Evangelho nós lemos João 17:11. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Portanto, pela fé em Jesus Cristo somos um, meus irmãos. E essa união faz a força. Em Atos dos Apóstolos 2:44 está escrito: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E a razão de os discípulos de Jesus permanecerem firmados, unidos, está no verso 42. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. São os 4 pilares que mantêm a igreja em pé: o estudo e a prática da palavra de Deus, compartilhando o amor uns com os outros, alimentando a fé com o sacramento da Santa Ceia, o partir do pão e orando sem cessar. Repito, a igreja que ora unida, permanece unida. E o que mais nos mantém unidos, meus irmãos, é a presença do Emanuel, do Deus conosco. Lá em Mateus 18:20 está escrito: disse Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Evangelho em João 17:11-19, nós temos aqui Jesus orando, pedindo ao Pai para cuidar e proteger seus filhos, para que ninguém se perca. Enquanto estava aqui no mundo, Jesus cuidou daqueles que o buscaram como um bom pastor. Sabendo que estava indo para a cruz, Jesus se despede e ora em favor
de seus seguidores para que continuem a viver unidos na fé e no amor. As palavras da oração sacerdotal de Jesus, como o sacerdote que administra o sagrado, intercede como um último desejo pelos seus discípulos. Pede ao Pai que os mantenha unidos, que vivam como se fossem um só, em comunhão. E Jesus ora, versos 9 e 11. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E é por isso que sou glorificado. E eu vou para ti. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, eu peço, guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço para que os tirais do mundo, mas peço para que livrai-os do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dedicai-os a vós, santificando-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. A oração de Jesus, meus irmãos, foi atendida pelo Pai. Conforme o livro de Atos dos Apóstolos, vemos que os discípulos continuaram a se reunir para orar e, firmados na fé, compartilharam o amor cristão juntos como um só. Assim a igreja cresceu e se manteve unida, testemunhando a boa nova da salvação em Cristo. A esta unidade chamamos em latim de Communio Sanctorum, comunhão dos santos. Conferimos aqui o que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Significa, meus irmãos, que somos uma comunhão de santos, onde todos os santos em Cristo pertencem a um grupo só. Não esqueçamos nunca, em Cristo somos um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E um dia se cumprirá a promessa de Jesus, conforme cantamos no hino 156 do Inário Louvai ao Senhor, em que haverá um só rebanho e um só pastor. Esse rebanho é composto pelos justos, descritos no Salmo número 1. São aqueles que não se deixaram levar pelos conselhos dos maus, são aqueles que têm prazer em meditar na lei do Senhor dia e noite, são aqueles que se mantêm firmados na fé por meio da palavra de Deus e pelos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Estes são os herdeiros da vida eterna. Enquanto não chega para nós o glorioso dia em que veremos nosso Deus face a face e todas as lágrimas sejam enxugadas, continuamos no mundo. Diz o poeta no hino 389 do Inário Luterano: estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. Estas palavras foram inspiradas no texto justamente da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus. Jesus disse que neste mundo, por causa do pecado, da desobediência, passaríamos por aflições. Mas ele também disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras estão em João 16, 33. Logo em seguida, no capítulo 17, o apóstolo João registra as palavras da oração sacerdotal de Jesus. Estimados irmãos, a palavra de Deus hoje nos garante que quem está unido pela fé em Cristo tem o conforto de saber que, quando o diabo, o mundo e a carne pecaminosa nos atacar, não estarão atacando um irmão solitário, mas todos os irmãos espalhados pelo mundo. Essa unidade chamamos de cristandade ou igreja, o corpo de Cristo. A igreja é comparada a um corpo. Quando alguém machuca o dedo do pé, o corpo inteiro sofre, pois o dedo está ligado ao corpo. Assim nós estamos ligados a Cristo. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram também. Somos um corpo ligado, unido na mesma fé, esperança e amor. Em Cristo já somos um só rebanho e um só pastor. Em nossos 5 minutos com Jesus, no dia de hoje, o pastor Jonas Flor diz: a oração de Jesus é consoladora para nós. O mundo está muito dividido e confuso por causa da grande oferta de falsos deuses e caminhos diferentes a seguir. A nossa sociedade está polarizada diante de discussões sobre diferentes assuntos. O amor está esfriando. Além disso, nós temos experimentado estresse e pressões na família e no trabalho. Desafios e tensões por causa dos nossos deveres e responsabilidades. Pais, filhos, jovens, trabalhadores, todos carregamos as nossas cargas e dos outros também. Em meio às diferenças, somos chamados à comunhão. Isso não significa que tenhamos que pensar a mesma coisa, ou que tenhamos que aceitar todos os tipos de comportamentos. A oração sacerdotal de Jesus nos ensina a caminharmos juntos numa só fé, no mesmo propósito, sendo tolerantes com os fracos, estendendo a mão aos que caem, perdoando os que falharam e procurando refletir
sempre o amor de Jesus por meio de palavras e ações. Amados irmãos e irmãs, unidos em oração, peçamos a Deus que nos capacite para cultivarmos uma verdadeira união em paz e amor. A Igreja unida em Cristo jamais será vencida. A Igreja que ora unida permanece unida. Portanto, irmãos e irmãs, unidos e firmados na fé em Jesus, vamos continuar vivendo e compartilhando com todos perdão, vida e salvação. Vivamos na certeza de que em Cristo somos todos irmãos e herdeiros do novo céu e nova terra. Em Jesus somos um para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino 156 do Inário Louvai ao Senhor. Um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Sê tu louvado, bendito Jesus. Sê tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Convido os irmãos agora a dedicarmos nossas ofertas de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo que somos e temos. Gratidão a Deus pela esperança da salvação. Oremos. Ó Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nos achegamos à sua presença para adorá-lo com todo o nosso ser. Louvamos ao Senhor pela ascensão e exaltação de teu Filho Jesus, e por ele agora estar à tua direita, à direita da tua majestade. Mantenha a unidade da tua igreja, para vivermos numa só fé, num só batismo, num só Senhor e Pai de todos, que é o Senhor de todos,
que age por meio de todos e está em todos. Que a tua palavra e os sacramentos fortaleçam nossa fé para conservarmos, por meio da paz que nos une, a união que o Espírito Santo nos dá. Senhor, estamos no mundo, mas dele não somos. A nossa permanência nesse mundo é de poucos dias, como estamos testemunhando hoje a morte de tantos por causa desta pandemia. Reconhecemos que sem o Senhor em nossas vidas não somos nada. Muitos ainda hoje seguem seus caminhos como bem lhes parece. Lembre-se sempre de nós, mesmo quando nós nos esquecemos do Senhor, nos preocupando demais com as coisas deste mundo. Perdão, Senhor. Diante do ódio e da violência que crescem com a pandemia, dá-nos coragem para testemunhar o teu amor. Diante da fome que atinge a milhões de pessoas, ajuda-nos a repartir o pão que de ti recebemos. Outros tantos estão apreensivos, aguardando resultados de exames ou notícias de familiares e amigos hospitalizados. Que a tua mão nos proteja de todas as doenças e traga paz e ânimo para a nossa alma. Oramos por todos que estão enfermos. Certamente são muitos os nomes de irmãos que rogam conforto, consolo e uma possível cura. Os entregamos aos teus cuidados, Senhor, Senhor de nossas vidas. E para quem chora a morte de um ente querido, que está só, que sente dor e tristeza, conforta-os com a certeza de que lá no céu enxugarás todas as lágrimas, que lá não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, mas vida para sempre, em eterno amor. Seja o nosso guia no caminho que leva ao céu. Oramos também pelos que completaram mais um ano de vida. Dia 15, Aline Neri Souza, e dia 16, Júlia Bart Tanaka e seu irmão Rafael Bart Tanaka, e demais aniversariantes dessa semana. Abençoa-os com paz, fé, esperança e amor em Cristo. Guarda a todos unidos sempre em fé e oração. Por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus, somente pela Escritura. Somente pela graça.
somente pela fé. Peçamos a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com paz e espírito, com saúde física e espiritual. Que o Senhor abençoe o nosso lar, que não falte o pão sobre a nossa mesa e tenhamos tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida. Que o Senhor conserve e fortaleça a nossa fé e nos dê forças para viver uma vida agradável a Ele. Que a compreensão, o amor, a alegria e a felicidade enfeitem nossas vidas e a de todos em nossa volta. Que o Senhor esteja à nossa frente para mostrar o caminho certo. Que o Senhor caminhe sempre ao nosso lado. Que o Senhor esteja debaixo de nós para nos segurar quando cairmos. Que o Senhor esteja em nosso coração para dar esperança. Que o Senhor esteja em nossa volta para nos defender de qualquer perigo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Aleluia. Amém. Estimados irmãos, firmados na fé em Jesus, permaneceremos unidos como um só, recebendo e compartilhando os frutos do amor, revelados no perdão, na vida e na salvação. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao aumento do contágio do coronavírus. Tenhamos muito cuidado e vamos esperar um momento melhor. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações para a segurança de todos. Para outras informações sobre a nossa congregação, acessem o nosso site ielba.wordpress.com. Aos que apreciaram nosso culto no canal do YouTube, eu peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos, desejando que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo aqueça nossos corações e nos mantenha unidos na mesma fé. Amém.